Matemática simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática há 33 anos e estou reunindo toda essa experiência que eu adquiri para compartilhar com você. Basta que você se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e assista os vídeos. Com certeza você vai detonar aí na hora da prova do vestibular, do Enem e realizar o seu sonho. É a minha vontade. Mas para isso você precisa assistir às aulas, né? Com certeza você vai se preparar melhor para realizar o seu sonho, né? De passar numa universidade renomada, de ter uma profissão bacana, beleza? Estamos juntos. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 1 da prova do ITA 2023, segunda fase. O tópico abordado será sistema linear de equações. Nesse canal Matemática Simples e Prática você encontra a correção de todas as questões de matemática da primeira fase aí do ITA e agora trazendo para você a questão de número 1 da segunda fase do ITA. Sejam A e B números reais positivos. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z. Sabendo que esse sistema admite solução não trivial, determine B em função de A. Essa é a primeira proposta, o primeiro comando. Então, para a gente descobrir aí B em função de A, primeiro a gente isola os coeficientes, ou seja, tira tudo que não é x e reorganiza o sistema. Então fica menos A, B, A de novo, B quadrado, A ao cubo, 4A quadrado, 4A quadrado, A ao cubo e B quadrado. Esses são os coeficientes. E agora a gente pode encontrar o determinante na regra de Sarry. E para isso a gente pega o produto das diagonais principais, que são as diagonais que descem aqui, menos o produto das diagonais secundárias. Tem um macetezinho que eu uso aqui, que diz o seguinte: os de baixo sobem e os de cima descem. Então você pega os dois últimos elementos da última linha, sobe com eles, e pega os dois primeiros elementos da primeira linha e desce com eles. Aí fica tranquilo. Então você pode repetir as duas primeiras colunas aqui na frente. Primeira diagonal, 4A2 vezes B vezes 4A2, em multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então aqui, 4 vezes 4 vai dar 16, e A quadrado vezes A quadrado, A quarta, então 16, A quarta B, porque tem um Bzinho na estrada, né? A segunda diagonal vai dar um resultado negativo, obviamente, por causa desse negativo aqui, né? Mas somando os expoentes aqui, teria 1 com 3 dá 4, então vai dar menos A4B2, A3 vezes A1, A4. A última diagonal principal que desce são as principais as que descem. Então o A elevado ao cubo vezes o A vira A elevado à quarta, então A elevado à quarta B2. Agora, menos as diagonais secundárias. Secundárias são as que sobem. Então aqui eu só tenho B na jogada, B ao quadrado vezes B, B ao cubo vezes B ao quadrado, B elevado à quinta. E a gente sempre coloca ao contrário do que deu o resultado. Aqui deu B5 positivo, você coloca menos B5, sempre são as diagonais principais, as que descem, menos as que sobem, né? Por isso que eu coloquei aqui um menos em vermelho. 4A2 vezes A3, 4A5 vezes A, 4A6. Mas eu preciso colocar menos 4A6. A última diagonal secundária aqui, ó, vai ser positiva, porque aqui tem um menos, tem que colocar sempre trocado. A elevado a 1 vezes A elevado a 3, A elevado a 4 vezes A elevado ao quadrado, A elevado a sexta. Como tem um 4 aqui, 4A elevado a sexta positivo, porque aqui é negativo e a gente sempre troca o sinal do resultado das diagonais secundárias. E na matemática os opostos se eliminam. Então esse termo que é o oposto desse, os dois já eram. Outros que eu posso cancelar aí é o menos A4B2 com o mais A4B2, porque são opostos também. Sobrou quem? Sobrou menos B5 e sobrou 16A4B. E isso tem que ser igual a zero, porque aqui o determinante é zero. Como tem B nesse termo e B nesse termo, coloco o B em evidência e volto dividindo tudo por ele. Menos B à quinta dividido por B, divisão de potências de mesma base, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. 5 menos 1, 4, então menos B4.
16A4B. B por B morre, sobra só o 16A4. Agora, aqui tem duas opções. Ou a gente pode afirmar que o B vale zero, porque qualquer valor que tiver aqui. Se esse B valer zero, 0 vezes qualquer valor termina em zero. E aí fica belezinha aí a equação. Porém, se o B for zero, anula todos esses termos aqui onde ele aparece. E diz que o sistema admite solução não trivial. Então não pode zerar isso tudo aqui. Então, aqui nesse caso não convém. Agora, o que está dentro do parêntese pode valer zero. Pode, porque tem A no meio também. Então, menos B4 mais 16A4 igual a zero. Isolando o 16A4, eu passo menos B4 para depois da igualdade, ele vai mais B4. Como radiciação anula a potenciação, eu tenho um expoente 4 aqui, eu tenho que colocar uma raiz quarta em cima. E aí, radiciação e potenciação se anulam. Quanto que é a raiz quarta de 16? Olha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é 2. 2A. E a raiz de B a quarta, raiz quarta de B a quarta é B sozinho. Trocando de lado aí, B é igual a 2A. Achei o valor para B, que era o que se propunha, né? B em função de A. B é igual a 2A. Assim está resolvido o primeiro comando. O segundo comando, determine o conjunto de solução do sistema para A igual a 1/2. Simples. Se o A vale 1/2, 2 vezes 1/2, 1 inteiro. Então o B vale 1. Agora eu volto lá no sistema, substituo o B por 1 e o A por 1/2. Então aqui onde era menos A vezes x, vai ser menos 1/2 de x, ou seja, menos x sobre 2. Onde era BY, vai ser 1y, porque o B vale 1. Onde era AZ, vai ser meio Z, porque o A vale meio. Meio Z é o mesmo que Z sobre 2. Na segunda equação aqui, B ao quadrado é 1 ao quadrado, que continua 1, então aqui vai dar x. A ao cubo é 1/2 ao cubo, que dá 1/8, então vai ser y sobre 8. A ao quadrado é 1/2 ao quadrado, que dá 1/4. 4 vezes 1/4, 4 quartos, que é o mesmo que 1 inteiro. Então dá Z aí. A última equação, que é exatamente essa segunda, você vai ver por quê. A ao quadrado é 1/4. 4 vezes 1/4, 1 inteiro. Então vai dar x também. A elevado ao cubo, 1/8. Então vai dar 1/8 de y, ou y sobre 8. B ao quadrado, B vale 1. 1 ao quadrado é o mesmo. Veja que igualzinha. Não sobrou nem faltou nada de uma para a outra. Então agora a gente pode montar um sisteminha com essas duas primeiras. Eu vou só multiplicar essa primeira por 2 para tirar esse denominador aqui. Aí vai ficar menos x, porque se você tem x sobre 2 e multiplica por 2, vai dar 2x sobre 2, que dá um x sozinho. 2y, porque esse 2 está sendo multiplicado por todo mundo. E o mesmo ocorre aqui conforme o primeiro. 2 vezes z, 2z sobre 2, que é um z sozinho. E isso é igual a 0. Vou pegar a segunda aqui, que é x mais y sobre 8 mais z, e montar o sisteminha. Se eu fizer aqui a eliminação desses dois, sobra o quê? Vou colocar sobre 8 os y aí, já para tirar o mínimo e adiantar. Olha, 8 dividido por 1, que estaria aqui debaixo no denominador, 8 vezes 2, 16. 16y. 8 dividido por 8, 1 vezes y, y mesmo. Vou tirar o mínimo também do z, já para pôr todo mundo sobre 8. Porque assim fica mais fácil depois de a gente trabalhar, né? Já tirar o mínimo aqui, também poderia tirar depois, na segunda, terceira passada. Aqui z mais z, 2z. 8 dividido por 1, que é o denominador desses 2z, é 8 vezes 2z, 16z igual a 0. 16y com y, 17y sobre 8, mais 16z sobre 8 é igual a 0. Vou fazer o seguinte, que vou isolar 17y sobre 8, para assim eu achar o valor dele, né? Aqui, quando eu passei para o segundo membro, foi negativo. Aqui eu posso cortar os denominadores, porque são iguais, e vou isolar o y. Vou passar o 17 para o segundo membro, ele vai dividido. Veja que aqui esse 17 veio dividido. Aqui 8 por 8 deu 1. 17 vezes 1, 17. Então y é igual a 16z sobre 17. Usando isso nessa equação, ou nessa ou em qualquer outra, eu estou usando nessa porque essa não tem denominador, fica mais simples, não tem fração, né? Então menos x
No lugar que era y, eu vou colocar esse valor prévio, que eu achei 2 vezes esse valor prévio aí, ó. Mais z igual a 0. Então, menos x é igual 2 vezes 16z, 32z, sobre 17, aqui é mais por menos é menos, mais z. Menos 32z sobre 17, mais... Só para igualar os denominadores aqui para frente, olha, tudo é z, né? Então, esse está sobre 17, eu vou colocar esse também sobre 17. Então, 17 dividido por 1, 17 vezes z, 17z. Para assim eu juntar aqui, olha. Se eu tiver 32z negativo e abater 17 positivo, sobram 15, né? 32 menos 17 é 15, 15 negativo, porque se você tiver R$17 e dever 32, acertando o que você pode, sobra ainda dívida de 15Z. Vou multiplicar por menos 1, só para ele não ficar negativo, ele vem para cá positivo, esse também vem positivo, igual a 0. Isolando o x, ele fica igual a menos 15Z sobre 17, uma vez que troca de lado, troca de sinal. Então, e agora eu já tenho o valor também do x, tem o valor do y, tem o valor do x, agora ficou moleza. Se eu chamar esse z de alfa, a solução aqui vai ser, primeiro, o valor de x, menos 15 alfa sobre 17. Porque, veja bem, aqui eu tinha 15z sobre 17, mas eu chamei o z de alfa, então menos 15 alfa sobre 17. Depois do x vem o y, que vale menos 16z sobre 17, como eu chamei o z de alfa, menos 16 alfa sobre 17. E por último vem o z que eu chamei de alfa. E isso tudo precisa valer para qualquer alfa, ok? Então aí está o conjunto de solução conforme o comando da questão pede. Espero que você tenha gostado. Como eu sou músico, gosto muito de música, eu participei de um evento que chama-se Vereiro de Luz aqui na minha cidade. Vou deixar rolando para você um pedacinho aí. Se você não gostar, é só pular e assistir ao próximo vídeo, beleza? Tudo de bom, feliz ano novo para você!